E se uma fita de vídeo pudesse te matar? Isso parece ficção, mas no Japão de 1991 isso se tornou realidade para muitos. Tudo começou com o lançamento de Ring, escrito por Koji Suzuki, que até então não era um autor conhecido pelas suas histórias de arrepiar. O livro deu origem a uma das franquias de terror mais assustadoras e influentes do mundo. Ring foi inspirado por Poltergeist, onde Suzuki decidiu misturar o sobrenatural com a tecnologia moderna. Assim nasceu a ideia de uma fita VHS amaldiçoada que causava a morte de quem assistisse em apenas 7 dias. O impacto foi imediato. O livro não apenas fez um grande sucesso no Japão, como gerou um fenômeno cultural. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao Show de Cinema. Desde então a história se expandiu para 8 filmes japoneses, 3 americanos, 1 sul-coreano, 2 séries de TV, 6 mangás e até 2 jogos de videogame. É o tipo de legado que poucos filmes de terror conseguem alcançar. Mas antes de continuar o vídeo, ativa o sininho desse jeito aqui, porque tem muitos de vocês dizendo que não estão recebendo nossos vídeos. E esse vídeo aqui foi decidido por vocês lá na comunidade. Então, terminando esse vídeo aqui, vai lá pra votar no próximo vídeo. Apesar de Koji Suzuki ser chamado de Stephen King japonês, ele não começou sua carreira escrevendo histórias assustadoras. Na verdade, Suzuki era conhecido por escrever histórias infantis e coisas do cotidiano. O cara é formado em letras com o foco em francês e aí ele começou a sua jornada literária com o livro Paradise. Tudo mudou em 1991 quando Suzuki cuidava do seu filho recém-nascido e ele decidiu escrever um livro de terror. Ele queria misturar elementos sobrenaturais com a tecnologia que estava ganhando muita popularidade na época. Não, pelo amor de Deus. Ele tava cuidando do filho dele, aí ele falou, vou escrever um livro de terror. A criança é difícil, né? Deve ser isso. Ai, meu Deus do céu, a criança era um anjo. Inspirado por Poltergeist, ele criou a história de Ring sobre uma jornalista que investiga mortes ligadas a uma fita VHS amaldiçoada. Quem assiste o vídeo morre em 7 dias. A ideia deles de misturar algo sobrenatural com uma fita de vídeo, que é algo super comum, foi o que deixou a história tão impactante. O livro Ring foi um sucesso absoluto no Japão, se tornando um best-seller. E aí, com todo esse sucesso, veio as adaptações. Primeiro em 1995 com um telefilme e depois em 1996 com um mangá. Mas é claro que a história só bombou mesmo quando foi pros cinemas. A gente quer agradecer o Deco, o Monstrinho, Paulo, Samara, Doug e César, que sempre comentam aqui no canal. Samara Morgan. Eu amei, comenta aqui de novo. Eu amei. Nesse vídeo tem um toque especial, né? Eu adoro Samara. A origem de Sadako, a icônica figura de Ringu, é um fascinante encontro entre o folclore japonês e histórias reais. A Sadako, aquela figura que marcou nossa memória com o cabelo preto na cara, o vestido branco e o andar bizarro, tem uma estética inspirada nos yurei, espíritos japoneses que permanecem presos no mundo dos vivos devido a pendências como vingança. Ela representa um tipo específico de yurei que busca vingança com quem cruzar o seu caminho. E como se isso já não fosse assustador o suficiente, os poderes psíquicos da personagem eleva o terror a outro nível. Samara é capaz de transferir pensamento em imagens, o que explica a criação da fita amaldiçoada. E se estiver gostando do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e já deixa aí nos comentários o que você quer ver por aqui. A criação de Sadako mistura várias influências, como a lenda de Okiko, que é um espírito vingativo que vive em um poço, e histórias de mulheres como Shizuku Mafune, que afirmaram ter poderes psíquicos no Japão no início do século XX. A lenda de Okiko fala de uma serva que foi injustamente acusada de roubo e ela foi uma das principais influências para a criação da Sadako. Segundo o folclore, depois de ter sido jogada no poço por vingança, o espírito de Okiko volta para se vingar dos vivos e aí ela conta até 9 e antes de chegar ao 10º número ela solta um grito assustador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Deixa o like! Esse poço ele existe no Japão, ele tá lá para as pessoas visitarem, principalmente para quem tem curiosidade por essa lenda. Mas, como já dissemos, Sadako não vem só do folclore, ela também é inspirada em mulheres reais como Shizuku Mafune. Essas mulheres conseguiram projetar imagens e pensamentos com a mente, uma habilidade chamada Nensha. Cientistas da época tentaram entender esse fenômeno, que gerava tanto fascínio quanto ceticismo. Shizuku, por exemplo, ficou famosa por conseguir transmitir imagens só com a mente, e isso chamou muita atenção da população na época. Um psicólogo japonês foi o principal estudioso desses fenômenos e chegou a documentar os supostos poderes, acreditando que a mente humana poderia de fato projetar imagens fisicamente. Uma teoria que mais tarde foi desacreditada por muitos. A ideia de transmitir essas imagens com a mente, que os cientistas na época tentaram entender, é levada para o sobrenatural no filme através da fita amaldiçoada. Ou seja, ela carrega as imagens e a maldição da Sadako. Assim como o poder de Shizuko, a fita se torna um meio de transmitir um terrível destino. Ela reflete a habilidade
habilidade de transmitir pensamentos, só que pensamentos terríveis, já que quem assiste a fita não apenas vê as imagens, como também, né, define seu destino. Bom, depois do sucesso do livro, Ringu chegou nos cinemas e o impacto foi imediato. A história ganhou mudanças, como o gênero do protagonista, que em vez de ser homem, é uma mulher jornalista que acaba indo investigar as mortes da fita amaldiçoada. Com uma atmosfera sombria, sustos bem elaborados e tensão crescente, Ringu se tornou um dos maiores clássicos do terror japonês. A cena icônica da Sadako saindo do poço e se rastejando pela TV foi tão marcante que redefiniu o gênero. No ano seguinte, Ringu 2 continuou a saga da jornalista explorando as consequências da maldição da Sadako. E a Sadako ficou tão icônica no Japão que um parque temático chegou a ter uma atração baseada no filme Ringu. Nos anos 2000, Hollywood já estava saturado de vários filmes slashers e aí eles estavam procurando algo mais psicológico. E aí o que Hollywood fez? Não perdeu tempo, né? Em 2002, O Chamado chegou aos cinemas, trazendo uma adaptação americana de Ringu. Com Naomi Watts no papel principal e Samara no lugar de Sadako, a história manteve até que uma ideia parecida, porém teve algumas mudanças para atrair mais o público ocidental. Mas por que Sadako virou Samara? A mudança de nome não foi só uma questão de amenizar a história, não. A troca tem um significado bem mais profundo. Sadako no Japão tá ligada a figuras reais e histórias de tragédias, como já mencionamos. O nome traz um peso de mistério e dor. Já o nome Samara foi inspirado na história Appointment in Samara, onde uma pessoa tenta fugir da morte, mas vai diretamente a ela. Isso encaixa perfeitamente no tom do remake, que foca nos traumas psicológicos e no destino inevitável. Enquanto Sadako tem raízes no folclore japonês e nas tradições espirituais, a Samara foi adaptada como uma criança cheia de traumas e isso ressoou muito melhor para o público ocidental. Além disso, a história foi transferida para os Estados Unidos e o ritmo também mudou completamente. O Chamado é mais rápido, cheio de sustos, enquanto Ringu é mais lento, construindo o terror aos poucos até o clímax. Fora a diferença nas personagens, que é totalmente notável, né? A Samara aqui não toma banho, a Sadako é limpinha. A gente já falou sobre isso. A Samara é toda podre e a Sadako toma banho no poço dela. E é válido mencionar que no Brasil o filme se chama O Chamado, mas em inglês é The Ring, né? Que faz referência àquele anel da entrada do poço. Eu acho esse nome aqui interessante, porque tem muito filme que é traduzido e é meio porcaria, né? E esse aqui é legal. Eu acho O Chamado legal e eu acho The Ring muito legal também. Então os dois, pra mim, são dois nomes bons. É legal que no filme eles focam bastante, né? Acabei de me ligar nisso. Eles falam o olho do cavalo. Círculos, né? A fita. A fita. O filme não só fez um sucesso absurdo, faturando quase 250 milhões, mas também solidificou a franquia no ocidente. E o que aconteceu depois? O Chamado 2 foi dirigido por Hideo Nakara, que é o criador de Ringu. Ou seja, teve essa conexão entre Hollywood e os criadores japoneses, o que é super legal, já que esse terror japonês acabou chegando nos Estados Unidos. O Chamado não foi apenas um sucesso isolado, ele fez Hollywood abrir os olhos para um novo tipo de terror. Mas afinal, o que fez o terror japonês ser tão especial? O terror japonês é bem diferente do que a gente vê aqui no ocidente. Em vez de jogar um monte de susto na nossa cara, eles criam toda uma atmosfera de tensão e cheia de mistério. O medo vem de coisas inexplicáveis, do sobrenatural e de traumas psicológicos. Filmes como Ringu e O Grito mexem com coisas mais profundas, como arrependimento, culpa e tragédia. O sucesso de O Chamado e de outros filmes como O Grito fez Hollywood perceber que os filmes de terror poderiam ser mais psicológicos e menos violentos. Foi aí que o estilo japonês, misturando o sobrenatural com dramas emocionais, começou a ganhar mais força. Isso influenciou muito o terror americano da época, com filmes como Água Negra e A Casa das Almas Perdidas, que seguiram a mesma linha. Em resumo, O Chamado mostrou que o terror pode ser mais cerebral, sem precisar de tantos gritos e sangue. E isso pegou a cultura americana de jeito. Conta pra gente o que vocês acham de O Chamado. E é isso, um beijo e até amanhã. Tchau!